Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Café Prós e Causos. Hoje nós trazemos uma entrevistada muito especial, a Valéria. Ela vai ser entrevistada para falar tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. O Café Prós e Causos viaja no tempo com você. Olá, Valéria. Olá, que prazer estar aqui com você. Fiquei muito contente com o convite. E vamos lá, conversar um pouquinho, lembrar o passado, conversar sobre o presente, né? E conversar também o que pretendemos para o futuro, o que achamos que será o futuro, né? Muito Sem bom dúvida. conversar. Eu gostaria de iniciar perguntando das suas origens, começar pelo seu pai. Como é que ele se chamava? Meu pai era o senhor Evangelista. Ele já é falecido, faleceu no início do ano, mas assim, foi muito conhecido aqui na cidade por ser o leiteiro, um dos leiteiros, né, aqui da cidade de Astorga. É uma profissão, hoje acredito que extinta, né, porque era um leiteiro daqueles bem provinciano, antigo, né, a gente saía lá da chácara, ele saía lá na chácara, com a carroça, com um latão de leite, e tinha a casa certa para fazer as entregas de leite, entregava 1 litro de leite para cada um dos seus fregueses, com caderninho, anotações, né? Profissão essa que eu cresci vendo meu pai ser o leiteiro, que hoje não existe mais, né? Tudo industrializado, né? As crianças de hoje em dia, se falar quem é o leiteiro, é o que leva o leite lá no mercado, né? O leite já industrializado, né? Mas meu pai era o senhor Evangelista, leiteiro de Astorga. Grande evangelista, que eu cheguei a conhecer. Vou falar daqui a pouquinho. Mas a Valéria me fez lembrar da minha infância. Consegui voltar à memória. E a gente ficava esperando ali no portão de casa, que na época era o senhor Job, da Água da Sória, que acho que era o sítio dele. E ele trazia de carroça o leite todos os dias. E a gente sempre esperava lá. Passou o tempo, aí eu já estava com a minha família, né? E tinha as filhas, Carolina e Isadora. E quem entregava o leite lá em casa era o senhor Evangelista, um homem trabalhador, homem de respeito, que ajudou a construir também a história do nosso município. Sim. E eu gostaria de perguntar sobre a sua mãe. A minha mãe, Como se chama? a Dona Maria, Dona Maria Gouveia, né? Minha mãe, viva, graças a Deus, fazendo os quitutes dela. Uma simpatia. E ela sempre, né, na nossa infância, na minha infância, ao lado do meu pai na chácara, ajudando nos afazeres da chácara, e galinha, e porcos, né? A minha infância, assim, foi bem raiz. Às vezes, quando eu começo a conversar com algumas pessoas, aí eles falam assim, mas como assim? Eu contando da minha infância, né? Porque a minha infância foi bem assim, num núcleo familiar ali, morando na chácara, com meu pai sendo leiteiro, a mamãe lavava a roupa, às vezes no tanque, não tinha máquina de lavar ainda, ajudava a criar as galinhas, porco, e dar comida pro porco, era o meu ritmo de infância. Quando eu falo isso, muitas pessoas, nossa, mas como assim? Era maravilhoso. Era uma vida assim que hoje as crianças não conseguem imaginar como era, né? Não tinha a televisão, o celular, né? Era uma vivência ali, e brincar de terra com os irmãos, o terreiro tinha um pedacinho de calçada, mas era terra, era árvore, era pé de fruta, né? E a mamãe ali cuidando dos filhos, ajudando o meu pai nos afazeres da chácara, né? E assim foi que nós crescemos, eu, meus irmãos, minha irmã, meus 2 irmãos. Como é que é o nome dos seus irmãos? Nós somos em 4, né?
A Andréia, minha irmã mais velha, depois tem eu, o Evandro e o Fábio. Os dois meninos, né? Todos adultos, mais de 40 anos, mas os meninos, né? Os irmãos mais novos são os meninos, né? Minhas meninas estão adultas, eu falo meninas até hoje. Mas é isso. Essa vida que você falou é uma vida que precisa ser retratada, inclusive fazendo parte da nossa história, que não pode ser esquecida, esses dias de uma vivência maravilhosa, diferente, né? Cada vez vai ficando diferente, mas a gente tem que ter o conhecimento da história para nos dar base para o presente, né? Sim, e também para o futuro. Sim, com certeza. Mas, continuando aqui, seu pai tinha algum costume diferente em casa, assim como vocês? Então, como eu falei, nós tivemos uma infância simples, né? Mas assim, nunca faltou o amor, né? A família, como eu estava comentando com você antes da gente iniciar a entrevista, né? A família se reunia para ver a televisão na sala, né? Aí, quando começava algum programa que não era muito atrativo para a família, uma propaganda eleitoral, algo assim, né? Desligava-se a televisão e o meu pai ia contar histórias, né? Aí, meu pai de origem nordestina, né? Originário lá de Pernambuco. E aí ele contava muitas histórias. Nas histórias dele tinha cachorros, e tinha bruxas, e caldeirões. E era assim, era uma mistura de algo da vivência dele lá, né? E caminhos muito escuros, que tinha mato, que tinha que passar por aquele caminho. Então era uma mistura de contos de fada pra gente, e a gente ficava imaginando, nossa, ele já viveu isso, né? Porque a gente, da criança, mesmo morando no sítio, a gente ficava imaginando, nossa, como que era lá, que onde ele morava, que era mais difícil ainda, né? E sempre teve esse reunir a família, assim, para ouvir as histórias. É como se ele estivesse melhor do que estivesse lendo. Sim, né? sim. Que contar história para os filhos, ler um livro, é maravilhoso, né? Sim. O meu pai não tinha muita leitura, muito estudo, como ele falava, né? Era pouco o estudo que ele tinha, mas ele fazia isso, esse contar história, esse conversar, né? E às vezes ligar o rádio para dançar uma música do Luiz Gonzaga, ele tinha o toca-disco, aquele radinho, aquelas fitas cassete, né? Para no domingo afastar a mesa para ensinar as filhas a dançar. Aí as filhas subiam no pé do pai para ensinar. Era bem bacana. Era legal e parece que criava um vínculo maior familiar, sim, né? Sim, não tinha celular, né? Não tinha. E às vezes assim a televisão não era aquela que dava, não que não tinha importância, né? Mas não era tanto importante, tinha um motivo. Vai ver a televisão, às vezes por uma descontração, uma novela, talvez alguma coisa, um jornal para ficar sabendo das notícias, mas não era aquela dependência, né? Não. E celular não existia, né? Não. Falando nisso, o que você acha, já que você comentou, sobre... Eu gostaria que você comparasse e falasse sobre tecnologia, né? Adolescentes, crianças, leitura. Pode ser? Vamos tentar. Esse comparativo, assim, eu acho que como a gente estava falando das origens, da minha origem, né? Provavelmente a sua também, algo mais fora dessa tecnologia, que não existia tanta, era uma outra vivência. E hoje em dia, as crianças pequenas já são imersas nesse mundo de tecnologia, de celulares e tablets e computadores, né? Então, assim, eu acho que cabe às famílias, aos responsáveis, assim, saber a dosagem certa, né? Para que não fique perdido só nisso, né? Porque uma vivência tem muita utilidade a tecnologia, mas uma vivência... ali uma troca de experiências, um brincar, um conversar, construir isso.
eu acho que é muito importante. E o que você faz ali na infância, quando é criança, é o que fica marcado, né? Sem E dúvida. até na adolescência e na vida adulta, né? Então, eu acho que, assim, as famílias têm que ter essa preocupação, né? De esse entendimento, de não se deixar levar apenas pela tecnologia. É bom? É muito bom. Hoje em dia, com a tecnologia, né, nós que ainda estamos na escola, a tecnologia ajuda muito. Nossa, né? Faz parte do trabalho parte do nosso trabalho, faz parte da nossa vida diária a tecnologia. Mas a gente não deve deixar as crianças ficarem imersas apenas nisso. Isso. Né? Sem fora os cuidados, né, que precisamos ter. Sim, né, que a gente vê isso, sites indevidos e coisas assim, que são de tão fácil acesso a todos, né? E pode causar um prejuízo na mente de uma criança que não está preparada para certos jogos, certas, né? Talvez poderia ser incentivado uma roda de histórias, igual ela contou, né? Ou mesmo de leitura, né? Sim, e a leitura eu acho assim fundamental, porque na minha infância eu não tinha tanto acesso a livros, né? Assim, e sempre gostei muito de ler, talvez por meu pai contar histórias, né? Gostava de ler. Então na escola foi que eu tive mais vivência com livros, né? Uhum. E hoje em dia é tão fácil você ter acesso a um livro, né? Nossa. Nas livrarias, você pode usar a internet para você comprar um livro, né? Sim. E isso é muito válido. A criança já desde de pequeno ter acesso a um livro, poder manusear, poder, né? As letras, as imagens, né? Isso é uma riqueza muito Formação, grande. Né? Sim. Formação da criança, eu acho. Sim. E, de repente, torna-se até um costume, né? Até na vida adulta, né? Sim. A partir da formação que é dada aos filhos. Isso. E a união da família ali, de repente, olho no olho, né? Sim. Conversa, discute também. Aí, de repente, também, né? Tudo faz parte da vida, né? Contar, assim, eu tinha, assim, meu pai que contava histórias, né? Mas, assim, ler, eu com meus filhos, eu tinha, assim, um pouco de contar histórias de mim quando era criança, mas eu já tinha mais a opção de ler livros, né? Então, eu sempre comprava livrinhos, né? Para ler para os meus filhos, desde pequeno, bom, né? desde de bebês, assim, que não sabiam ler, não sabiam mal manusear, e eu tinha lá, eles já tinham os livrinhos. Já começava a ler as figuras, né? Isso, e eu tinha os livrinhos, eu li as histórias, e quando eles foram ficando maiorzinhos, eles já tinham os livrinhos de preferência, né? Porque foi incentivado, né? Foi mostrado a existência né? Sim, foi apresentado. Foi apresentado, isso. Eu acho importantíssimo essa nossa conversa, nossa prosa, porque ela abrange, assim, praticamente todas as famílias. Esse comentário, né? E eu acredito que seja construtivo. Mas, já que ela falou também dos livros e tal, eu gostaria de apresentar os livrinhos. E as Superestrelinhas, a Magia Estelar, né? Está no Amazon. E Superestrelinhas, o Sétimo Superpoder. Eu acho que é legal, mesmo que adquirir esses livros para lerem para os filhos novos, ou para dar para o netinho, ou para dar para o sobrinho, né? É legal. A importância da leitura, eu acho que é isso aí. Hoje a gente tem disponível, né? Você está apresentando um livro aqui seu, você, autor do livro, né? Eu fiquei um pouco tímido. Não, é o autor, nosso amigo Jânio é o autor do livro. E, assim, está disponível nas redes sociais, né? Você consegue adquirir o livro e assim, não sei onde tem uma livraria, pela internet. Você consegue lá da sua casa comprar esse livro, né? Lá no site da editora Casa também. E eu estou falando sobre esses livros os quais escrevi, né? No entanto, praticamente para denotar que
que a internet está interligada, mas depende de como aproveitar, né? Sim. Está interligada com a leitura, com os causos, com as prosas, Sim. né? Então tudo isso também constrói o quê? O futuro, né, professora? Sim, é isso mesmo. Essa conexão que a gente tem que saber usar, os recursos que nós temos, né, na atualidade, na modernidade, para conseguir modificar um pouquinho o futuro. Se estamos reclamando que essa geração não está, então, será que não é nossa culpa? Então, será que a gente não tem que retomar um pouquinho para a leitura, para, né, para uma vivência mais humana, né? De troca de olhares, de apresentar um livro, de uma leitura, né? Para que o futuro seja diferente do que se a gente não está contente com algumas coisas que estão acontecendo no presente, né? Cabe nós tentar, nós, não só como professores, né, que somos, mas como família, como mãe, como avó, como tia, né? Como membro da sociedade, né? O trabalho que a professora Valéria faz é muito importante. Por quê? Ela, além de professora, hoje o professor tem que ser um educador também, né? Então, não é fácil essa missão, mas ela está nessa luta, né? Sim, é um caminhar diário, né? Eu também estou. E é bacana, assim, falando assim um pouquinho da educação, e o meu caminhar pela educação, assim, já começou há um bom tempinho, né? Pode falar sobre isso, Iniciei lá, novinha ainda, cursei o antigo magistério, extinto curso magistério, né? E terminando o magistério, já consegui um emprego de auxiliar numa pré-escola aqui na cidade de Astorga. Passei no meu vestibular, fui fazer pedagogia, aí me formei em pedagogia pela UEM, em Maringá, e continuando trabalhando em escolas particulares, né, na educação infantil, até passar no concurso da prefeitura. Comecei uma caminhada, né? Prefeitura, trabalhei muito tempo no distrito de Tupinambá, daqui de Astorga, alguns anos. Aí o PSS, fui trabalhar na educação especial, na Escola Pai, já passei pela Escola Pai. Sim, aí continuando, comigo. Trabalhamos um bom período junto, um tempinho de PSS, depois voltei somente para o município, aí fui contratada novamente pela Pai, aí fazia os dois, né? A Pai e município. Aí agora eu estou só no município mesmo, né? Professora do município, professora do ensino fundamental e educação infantil. Atualmente, eu estou numa turma de educação infantil nas escolas, né? Na escola Amabile, trabalho na escola Amabile, numa turma de educação infantil. E gosto muito de ler e contar histórias para as minhas crianças. Mas foi um dos motivos também que eu a convidei. Sem falar que ela é uma admiradora das artes, canta muito bem. Qualquer dia eu vou tocar aqui no violão, vou convidar a professora Valéria para cantar. Imagina. Não, eu sei. Ela toca violão um pouquinho também. Um pouquinho. Igual eu também toco só um pouquinho. Mas, então, Valéria, você vê que o passado, presente e futuro estão ligados. Sim, não tem como, conectados, né? Aquilo lá já passou. Não passou porque continua presente. Você tem uma árvore genealógica, você tem avô, bisavô, trisavô, e assim vai, né? Sim. Então, nós estamos presentes. Seu bisavô está presente em você, alguma coisinha. Sim. Né? E assim vai indo. Então, o passado vem, e o presente também. E vai construindo a história. Isso. E é muito importante esses registros, porque nós falamos de uma forma geral, mas também estamos cuidando da história do nosso município, né? Em especial. Nós falamos em geral. Agora, esses assuntos são interessantíssimos, na minha opinião, para que a gente tome um rumo assim, um pouco mais observador, vou dizer assim, Sim. do geral para
fazer um direcionamento de vida. De né? vida. O que você acha disso? Sim, é isso mesmo, porque as nossas vivências, o que nós recebemos dos nossos antepassados e avós, está tudo presente no que a gente é, no que a gente pensa, no que a gente faz. E mesmo inconscientemente a gente passa isso para os nossos filhos, para os nossos alunos, Sem não dúvida. é? Como professores, a gente passa um pouquinho da nossa vivência. E o que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos, alunos, é o que eles também vão pegar um pouquinho, que vai ser essa conexão. Exato. Essa conexão que o passado está sendo vivenciado aqui no presente e vai refletir no futuro, né? Esse estar atento para o que a gente oferece para os pequenos, né? Para as crianças de hoje, vai refletir no que essas crianças vão ser depois. Se essa criança foi ofertada a leitura, o ter um livro, um poder manusear, o saber o que é, quem é que escreveu, olha, um autor aqui da minha cidade, eu também nasci em Astorga, quem escreveu esse livro também nasceu. Eu acho isso muito bacana e de muita importância para ser passado para os pequenos, para as crianças, né? Sem dúvida. A Valéria se expressou muito bem, porque, sem dúvida, ela é uma formadora. De repente, o que ela está ensinando e educando vai refletir lá no futuro, em um adulto que vai criar sua família. A profissão de professor, ela é maravilhosa. Sim. Por isso que a senhora está aqui hoje, no Café Prós e Causas. E eu sei que a senhora é uma professora de qualidade, de excelência. Por isso também. E o assunto, eu creio, pelo menos tentamos trazer um assunto além não só da história, mas da formação da história, né? E de uma forma de ver tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. A intenção. E como estamos conectados com todos esses tempos, né? Essa é a nossa vida, essa é a nossa vivência. Não tem como você querer fugir disso. Não, você realmente. Sempre traz em você um pouco do seu passado, da sua história de vida, dos seus antepassados, e você, mesmo que você não queira, você passa um pouco isso para as futuras gerações. Sim, sem né? dúvida. E é isso aí. E como professores, e assim, esse ano, e gosto muito da educação infantil, gosto muito da educação especial, eu gosto desse mundo de educar, porque você ser um professor, bom. Você ensina e você aprende diariamente, mas né? Sem não dúvida. Importa em qual, se é numa educação especial, se é num Fundamental 1, Fundamental 2, se é um EJA, educação infantil, você sempre está tentando ensinar e aprendendo ao mesmo tempo, né? E cada um tem um pouquinho da sua vivência também para passar para a gente, né? Cada um dos alunos, dúvida. A gente tenta passar um pouco mais de conhecimento, que nós fizemos faculdade, fizemos tudo para isso, né? Para tentar passar um pouco de conhecimento, mas a gente sempre aprende. Só, né? Não é só. É uma vivência, tudo. É uma e cada aluno é uma história, né? Sim, com certeza. Então, mas acho que era isso que a gente queria fazer aqui. Dona Valéria, a senhora quer fazer um encerramento, por favor? Eu que agradeço muito estar aqui com o Jânio, um colega de trabalho, que eu admiro muito também. Foi Obrigado. Um prazer conversar, estar aqui nesse momento para a gente conversar um pouquinho, né? Espero que tenham gostado da nossa conversa. Isso. Foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado a todos. E vamos curtir, vamos nos inscrever, né? Comentar, não paga nada. E aguardamos vocês até o próximo podcast.